Oi, turma. Boa noite. Eu me chamo Ana Gleice. Tudo bem com vocês? Olá, turma. Boa noite. Meu nome é Carla Ivânia Pereira. Boa noite, me chamo Calderino. Olá, boa noite. Eu sou o Rodrigo Ferreira. Boa noite a todos presentes. Aqui quem está falando é o Sérgio Filho. Olá, muito boa noite a todos. Eu me chamo Lucas Souza. Boa noite, me chamo Rayane Mendonça e hoje vamos falar sobre duas sociedades, sociedade limitada e sociedade comandida por ações. Aposto que você já deve ter ouvido falar este termo em algum lugar. Fulano é sócio de uma empresa limitada. Mas você sabe o que significa? Não? Então vem com a gente que vamos esclarecer do que se trata. Sociedade limitada é aquela formada por duas ou mais pessoas que se responsabilizam solidariamente de forma limitada ao valor de suas alíquotas pela integralização do capital. Ufa, calma que já explico. De forma mais resumida, a sociedade limitada é formada por um conjunto de pessoas que, de forma espontânea, decide de montar uma empresa e contribuir com o capital e outros recursos para sua construção, não sendo obrigatório um investimento igual entre os sócios. Porém, nem sempre foi assim. Então senta que lá vem as origens da sociedade limitada são controversas. Alguns doutrinadores defendem que sua origem é britânica, outros alemã. Mas antes de lhe explicar o porquê de tudo isso, vamos compreender um pouco do contexto histórico. Por volta do século XV a XIX, as empresas cresciam cada vez mais e mais, de forma que os empresários sentiam a necessidade de uma nova organização societária, onde fosse possível dividir a responsabilidade de forma limitada e livrar-se das dificuldades da sociedade anônima. A Inglaterra foi a primeira a apresentar o termo limitada, porém em contexto de liquidação de dívidas, onde nesse caso o montante anterior seria levado em consideração. Seria esse o embrião da nossa sociedade limitada? Pois é. Porém, alguns doutrinadores, como Rubens Requião, defendem que sua origem foi alemã, pois em 1891 um projeto de lei foi levado ao Congresso Alemão e em 20 de abril de 1892 foi promulgado. Daí para frente, a história só desenrola. No Brasil, em 1865, foi levado um projeto de lei pelo ministro da Justiça, mas Dom Pedro II recusou. Em 1912, Herculano Inglês de Souza adotou a sociedade por cotas e em 1919 o projeto foi aprovado. Porém, somente em 2002, com a reforma do Código Civil, ela foi totalmente estabelecida como LTDA pelo decreto número 3.708. Ufa! E aí, o que você acha? A origem é alemã ou britânica? Mas você deve estar se perguntando, afinal, por que abrir uma sociedade limitada? Quais são os benefícios? Vou lhe repassar alguns deles. Oferecer mais seguranças aos credores. Não possuir limite de capital, podendo até ser fixo o valor. Em caso de descumprimento de contrato, o sócio é excluído, evitando danos. Não podem os sócios utilizar bens ou contas da empresa para o uso pessoal. Remuneração proporcional ao investimento, bem como responsabilidade e participação nos lucros. Todos os sócios têm que atuar em conjunto para o bem da empresa. Em caso de prejuízo, o sócio fica vedado de fazer retiradas da empresa. São muitos benefícios, não acham? Nem tudo são flores na sociedade limitada. Também possui algumas desvantagens em relação às demais, que são elas: por não possuir valor mínimo estabelecido para cada sócio, eles devem garantir que a empresa terá capital suficiente para o funcionamento. Não é obrigatória a formação de um conselho fiscal, no entanto, é recomendado.
Apesar da responsabilidade ser limitada à contribuição, cada sócio responderá pelo capital total do negócio. O que vocês acharam sobre esse tipo de sociedade? Atualmente é a que mais vem crescendo no Brasil. Será que você já ouviu sobre esse termo antes? Comandita por ações. Você sabia que este termo se refere a uma espécie de organização societária? Pois é, te explicaremos tudo neste vídeo. A sociedade em comandita por ações rege-se pela Lei 6.404/76, especificamente nos artigos 280 e 284, e também no Código Civil de 2002 da Sociedade Personificada, capítulo 4º. A sociedade em comandita por ações, segundo Amador Paz de Almeida, é aquela em que seu capital, tal como as sociedades anônimas, se divide em ações, respondendo os acionistas apenas pelo preço das ações subscritas ou adquiridas, assumindo os diretores responsabilidades solitárias e limitadas pelas obrigações sociais. Ou seja, cada sócio é responsável unicamente pelo valor das ações, sendo atribuída a responsabilidades aos diretores. Vale salientar que só pode ser diretores ou acionistas. E na história, como ela surgiu? Nasceu diante de um cenário onde se vive a necessidade de uma sociedade em que a responsabilidade fosse limitadas e fácil constituição. Tem sua origem no direito francês com a proibição do artigo 37 do Código do Comerciante. No Brasil, a sociedade em comandita por ações está regulamentada pela Lei nº 6.404/76 e pelo Código Civil nos artigos 1090 e 1092. Porém, nem sempre foi assim. Inicialmente, esse tipo de sociedade não era regulamentada, o que não impede a sua utilização. Foi então que, em 13 de dezembro de 1854, no decreto número 1487, foi considerada ilegal. Somente em 1882, com a Lei número 3.150, nos artigos 311 a 314 do Código do Comerciante, foi adotado o sistema de comandita por ações. Atualmente, é uma das sociedades com menor uso no Brasil. A sociedade em comandita por ações, por sua vez, possui algumas características peculiares. São formadas por ações, assim como as sociedades anônimas. Porém, elas não possuem conselho de administração e nem autorização para aumento do capital. Podemos também nos depararmos com dois tipos de sócio, o comanditário e o comanditado. O primeiro é responsável pela entrada de capital na empresa. Já o segundo também desempenha a mesma função. No entanto, este também é responsável por administrar ou gerenciar a organização. Infelizmente, as vantagens apresentadas por essa organização são poucas, e são elas: divisão entre a gestão e o operacional, responsabilidade, diferença entre os sócios. Atualmente, muitos outros doutrinadores apoiam a extinção desta sociedade. Mas é notória a dificuldade e problemas dessa sociedade. Apesar do desuso da mesma, vou citar algumas desvantagens encontradas, que são elas: cada sócio só pode influenciar a parte do negócio que lhe diz respeito. A criação da empresa só é válida pelo método tradicional, o mesmo utilizado pelas sociedades anônimas. O capital mínimo é elevado, 50 mil euros. E aí, será que vale a pena o investimento nessa sociedade? Bem, é algo a ser realmente pensado. Agradecemos a atenção de todos e, em caso de dúvidas, podem nos deixar comentários que ficaremos felizes em respondê-los.